Já aconteceu com você de pegar um texto para estudar, chegar ao fim do parágrafo e perceber que não conseguiu entender muito bem por não ter se concentrado plenamente? Comigo foi assim. Conforme eu lia rapidamente, pensando que tinha tanto para ler e tão pouco tempo para aprender tudo o que precisava aprender, percebi que não estava conseguindo reter o que tinha lido. Frustrado, busquei a vontade de Deus para mim. Ele me fez lembrar de um amigo que dizia: estude mais devagar para que possa aprender mais rápido. Bem, esse conselho pareceu tolice quando eu ouvi, pois tinha tantos livros para ler. Como poderia adquirir todo aquele conhecimento se não lesse rapidamente? Entendi que Deus estava me pedindo para ler mais devagar. Amigos, ao ler devagar, realmente aprendi mais rápido e Deus me ajudou a tornar a Bíblia prática por meio de princípios que serviriam de guia para a minha vida pessoal. Foi aí que entendi que estudar mais devagar ajuda a tornar o assunto pessoal e prático. Ler assemelha-se a comer. Você pode comer apenas uma certa quantia em cada refeição sem ter problemas de indigestão, fermentação, refluxo e outros. O mesmo acontece na alimentação espiritual. Quando leio rápido demais, é como se eu estivesse engolindo a comida sem mastigar. Outro ponto que pensei: se eu ler várias horas sem parar, será que isso vai ser diferente de comer durante várias horas sem parar? Pense sobre isso. Nos meus estudos, vi a necessidade de parar de vez em quando e colocar meus livros de lado, para poder mastigar e digerir o que estava lendo, ou melhor, pensar ou orar sobre o assunto. É preciso sempre procurar enxergar e perguntar: o que esse texto, este assunto está me ensinando agora para o que preciso na minha vida? Todos nós gastamos muita energia aplicando a Bíblia nos outros, não é mesmo? Comecei a me dar conta de que quando não parava depois de cada parágrafo para pensar sobre o que tinha lido, quero dizer, mastigar o que havia acabado de ler, isso causava indigestão ou confusão em minha mente. Eu não retinha o que tinha lido. Retinha pontos vagos, mas não conceitos de como a leitura devia ser aplicada à prática em minha vida diária. Isso pode nos levar a sentir culpa e desespero. Refletir sobre toda essa problemática me ajudou a entender que minha preocupação não deve estar tanto em acumular conhecimento se eu não estiver disposto a tomar decisões e aplicar esse conhecimento em minha vida diária. Mais importante é seguir a Cristo agora, aplicando aquilo que eu já sei até aqui. Quando cooperar com Deus na reeducação dos seus hábitos de leitura, você vai descobrir que precisa de muita submissão para fazer conforme a vontade de Deus, e em segundo lugar, de esforço para escolher negar seu velho hábito de ler sem parar, sem reter quase nada. Para mudar hábitos, é preciso somar a sua decisão com Deus. Se eu não me esforçar, Deus não pode acrescentar sua graça capacitadora que multiplica meus esforços e transforma a minha forma de fazer as coisas. Ler na mesma velocidade de me dispor a me submeter e obedecer aquilo que li, aplicando as instruções para mim mesmo e perguntando: como esse conhecimento pode me ajudar quando eu tiver que reagir a um problema com meus pais, minha irmã ou meus amigos em minha vida hoje? Isso faz a diferença em nossa maneira de agir. Ler a Bíblia e os livros do Espírito de Profecia dessa maneira está transformando minha vida. Deus se tornou uma ajuda real para mim. Descobri que Ele está interessado em cada detalhe da minha vida e tem orientações e conselhos específicos para mim. Por meio desse tipo de comunhão com Deus, como meu professor, aquele que interpreta a Bíblia para mim, Ele assume o lugar correto como meu Deus. Minha dependência, confiança e obediência têm aumentado ao cultivar esse novo hábito de ler e estar disposto a obedecer. Para melhorar e dirigir minha mente durante o estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia, descobri que é muito útil marcar de maneira nítida e clara as diferentes ideias apresentadas usando um código de cores. Por exemplo, uma das primeiras lições que tive que aprender foi a diferença entre a obra de Deus e a minha obra no processo da salvação. Então marquei a minha parte da equação, o que eu devo fazer ou ser, com a cor azul. Escolhi azul, pois essa cor representava obediência no santuário. Você pode usar rosa para indicar a parte do seu filho ou qualquer coisa específica a bebês e crianças. Para marcar a parte de Deus, usei vermelho. Vermelho representa o poder e sangue de Cristo que me purifica do pecado. Representa também suas promessas ou qualquer coisa que tenha a ver com Deus. Essa distinção pode ajudá-la a enxergar que você está tentando fazer a parte de Deus quando tenta mudar seus desejos e emoções. Não é de admirar
que não estamos conseguindo mudá-los. Esse código de cores apresenta essa realidade de maneira vívida à nossa mente. Assim, podemos cooperar da maneira certa e mudar a direção do nosso esforço. O alaranjado representa advertências, reprovações ou correções. O marrom é usado para caminhos de Satanás. O marrom destaca pensamentos, palavras e atos malignos. O mal é qualquer forma de egoísmo. Usei o marrom, pois a cor pode ser comparada à sujeira, da qual necessitamos ser limpos. O verde eu uso para sublinhar qualquer coisa relacionada à fé. O amarelo é usado para fazer algum tipo de marcação mais curta em qualquer informação que eu acho interessante ou quero destacar para ser capaz de encontrar posteriormente. Raramente uso essa cor para não ficar difícil de ler. Costumo circular palavras-chave ou tópicos nos quais tenho especial interesse de encontrar de relance mais tarde. As canetas que eu acho bem úteis para isso são as que deixam uma marca suave e não forte. Discipline-se a sublinhar pouco, não tudo. À medida que leio e releio os textos, esse código de cores reitera à minha mente qual é a parte de Deus e qual é a minha. Esse método me ajuda a reduzir a velocidade e me faz absorver mais e refletir melhor sobre como obedecer. Consigo encontrar tópicos e referências com mais facilidade. Experimente esse código ou crie o seu próprio sistema. Um sistema de marcação vai tornar seu momento de estudo mais significativo e lhe ajudará na retenção, principalmente a ver qual é a minha parte na cooperação com Cristo para a minha libertação do pecado. O primeiro preceito é orar por iluminação divina antes e depois do meu estudo. Este é o preceito que nos prepara para reconhecermos nossa dependência de Deus e para que sejamos capazes de ler e interpretar a Bíblia corretamente. Sem Cristo, formularemos conceitos, mas não necessariamente conceitos e princípios celestiais. Não podemos aprender corretamente sem ter Cristo como nosso professor. O segundo preceito é fazer uma aplicação prática na minha vida por meio de uma reflexão sobre o que eu acabei de ler. Isso não acontece apenas no final de uma hora de leitura. Muito pelo contrário, são várias paradas para a reflexão. Por vezes será necessário parar depois de cada verso ou cada frase dentro daquele verso que lhe impressiona a consciência. Pare e deixe Deus lhe instruir. Ao diminuir a velocidade dessa maneira, você na realidade aprenderá mais rápido e memorizará mais. Parar a fim de refletir sobre a leitura e fazer uma aplicação pessoal para a sua vida e de sua família vale mais do que ler grandes quantidades de informação de modo superficial, simplesmente para coletar fatos ou reprovar os outros. Deus tem muito a nos dizer e ensinar. Precisamos diminuir a velocidade da nossa leitura, a fim de permitir que Cristo verdadeiramente nos guie e seja nosso professor. Para diminuir minha velocidade nos estudos e me aprofundar mais em cada coisa lida, Deus sugeriu uma variedade de maneiras que me ajudariam a pensar e tornar o texto prático. Aqui estão algumas delas. Anote citações importantes que tenham uma aplicação prática para a sua vida. Aprenda a colecionar e classificar essas citações por assunto ou categoria. Tive de me disciplinar a reduzir e limitar o número de citações. Ao ler e reler as citações anotadas, elimine as que são repetitivas e guarde apenas as melhores. Você pode adquirir uma mentalidade equilibrada sobre um assunto específico, porque conselhos serão dados sob vários pontos de vista, corrigindo tanto excessos quanto negligências. Pergunte com frequência ao Senhor: o que isso significa para mim hoje? Como a aplicação desse texto mudará o modo de me relacionar com as pessoas hoje? Ao pararmos para pensar sobre a aplicação prática, Deus nos impressionará a mente. Dessa maneira, Ele se torna verdadeiramente nosso professor particular. Como estudantes, devemos ser capazes de discernir entre os espíritos. Em sua primeira epístola, João diz: provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Se os pensamentos são de Deus, eles nos conduzirão ao arrependimento e ao afastamento de caminhos egoístas e desequilibrados. Serão repletos de esperança. Com Deus, posso fazer o que Ele está me pedindo. Eles nos convidarão a morrer para o eu em Cristo Jesus nosso Senhor. Todas as coisas boas vêm de Deus. Ponha à prova todos os pensamentos, conforme Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Satanás também pode sugerir pensamentos e conceitos. Se os pensamentos forem de molde a agradar o próprio eu,
forem contrários aos princípios bíblicos ou trouxerem desesperança, dúvida, desespero e desânimo, isso é uma característica de que é Satanás quem está tentando sugerir tais pensamentos. Por isso, devem ser rejeitados e abandonados por meio de uma conexão com Cristo. Termine seus momentos de estudo dedicando 10 a 15 minutos para tomar uma decisão. Como minha leitura de hoje vai mudar meu modo de viver? O que farei de diferente a partir de hoje? Tome uma firme decisão com Cristo e Ele o acompanhará. Ele é um Salvador amoroso e atencioso. No entanto, Ele não o fará em seu lugar, mas o convidará a uma decisão e uma entrega consciente e contínua, a fim de que você cumpra sua promessa. Como minha leitura vai mudar meu modo de viver hoje? Ele quer que você experimente o que a graça capacitadora pode fazer aí na sua natureza pecaminosa, como você pode mudar seus hábitos hoje por meio da cooperação com Ele. É seu esforço com Cristo que fará a diferença. O cristianismo não deve ser uma religião fraca, sem poder, que lhe deixa sujeito às ciladas e aos maus hábitos da vida de Satanás. Não, com Deus há poder sobre toda a natureza pecaminosa. Nós simplesmente não vivemos essa realidade de maneira constante, porque não entregamos tudo a Deus, nem cooperamos com Ele como é nosso privilégio cooperar. O terceiro preceito é a parte mais importante. Agora temos que desenvolver uma disposição de atender a Cristo quando Ele pede nosso coração. Devemos aprender a caminhar com Deus durante o dia todo, aprender a dizer não ao eu e sim a Deus em meio às nossas atividades diárias. Estude assuntos que serão úteis no dia a dia. Precisamos estudar assuntos de acordo com a nossa necessidade e com os quais lutamos todos os dias, em vez de áreas que são confortáveis para o nosso gosto, interesse e personalidade, mas que não nos desafiam a uma mudança. Todos nós precisamos que Deus responda importantes perguntas sobre nossa caminhada pessoal. Por exemplo, como posso me entregar? O que é a conversão? Qual é a correta ação de minha vontade? Posso vencer o pecado e o eu com Cristo? Como posso vencer a raiva, o apetite ou as emoções que me dominam? Como Deus faz para subjugar minhas emoções? Qual é a minha parte e qual é a dele? Como Deus me livra de pensamentos, palavras, hábitos, práticas ou atos errôneos? O que é a fé verdadeira? Um sentimento, uma ação ou uma aceitação mental? O que são obras? Qual é o futuro de um cristão unido com Cristo? Irá Deus me salvar em meus pecados ou dos meus pecados? Qual deve ser meu preparo antes de estar apto para proclamar o Evangelho ao mundo? Como devo lidar com os que erram? Como o eu morre? Deus realmente me ama? Posso ser salvo? Onde encontro domínio próprio para viver como Deus me pede? O que significa ouvir a voz de Deus? Pode Deus realmente me dirigir e me conduzir de maneira mais íntima do que quando estava com seus discípulos aqui na Terra? Por que, em primeiro lugar, devemos nos demorar com Cristo? Precisamos saber intelectualmente as respostas a essas questões, porém, mais importante ainda é sabê-las do modo experimental. Quem é casado deve perguntar: como posso eu ser o cônjuge que Deus me pede para ser? Como posso manter uma visão objetiva do conflito quando as minhas emoções me empurram com tanta força para os velhos caminhos da natureza carnal? Como posso criar para o meu cônjuge um ambiente de crescimento em Cristo? Contínua união e comunhão com Cristo são uma realidade? Pais e mães precisam estudar, avaliar e fazer experimentos com Deus de como levar seu filho a Cristo para que ele lhe transforme a disposição, os desejos e hábitos. Onde se encontra o equilíbrio entre justiça e misericórdia no governo paterno? Qual é a disciplina do céu? O que Deus quer dizer ao mencionar que devemos governar nosso lar com retidão? O que faria Jesus em obediência a Deus se ele estivesse nesse conflito de vontade nesse exato momento? Qual é a primeira obra dos pais? O que é o verdadeiro trabalho missionário? Como devemos reconduzir um filho desobediente ou rebelde? Onde devemos morar? Como posso suprir todas as necessidades e cumprir todos os deveres de nosso lar? Quão importante é o trabalho da mãe no lar? O que faz o sacerdote do lar? Uma criança, adolescente ou jovem precisa perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que significa ser um membro da equipe no lar? Qual é o meu serviço ou minha função? Como posso me sujeitar? Por que devorar, estudar, ler e aprender a sentar em silêncio? O que é? O que é e o que não é uma amizade apropriada com outros?
Qual deve ser minha atitude em relação aos meus pais? Um jovem precisa ter submissão, união, comunhão e conhecimento da Bíblia para ser guiado em suas necessidades. Precisa saber qual é meu propósito na vida, que treinamento prático eu preciso, que carreira devo seguir, quais são os meus talentos e habilidades, como posso resolver problemas neste mundo tão cheio de mundanismo. Como posso ser cristão e ser bem-sucedido em uma profissão praticando a integridade, honestidade e a observância do sábado? Qual deve ser a conduta apropriada com o sexo oposto? O que é apropriado no namoro e casamento? Essas são perguntas importantes para o nosso dia a dia. Um Deus prático torna o conhecimento prático e útil. Isso é muito mais que estudar. Esse tipo de estudo transforma a nossa vida, provê uma direção sólida para o nosso momento de comunhão. Precisamos dessa estrutura. Conforme você lê para compreender o fundamento das coisas, está se preparando para proclamar a mensagem do Evangelho ao mundo. Quando pessoalmente pudermos levar pessoas a Cristo para encontrarem poder para viver acima da atração da natureza carnal, inclinações e hábitos errôneos da vida, por ser essa a nossa experiência real, a mensagem se espalhará como fogo em palha seca. Deus espera que seu exército se submeta à sua vontade antes de serem capazes de finalizar a obra. Ele primeiro precisa preparar seu povo individualmente. Precisamos de contínua atração do poder divino em nossa vida para nos conceder diariamente a vitória. Os pais precisam da experiência de treinar seus filhos a irem a Cristo e se submeterem a Ele, para que eles também possam descobrir o poder do Evangelho sobre sua natureza carnal. Assim, seremos treinados para finalizar a obra. Precisamos aprender a viver o Evangelho em nosso lar de maneira prática, antes de qualquer uma de nossas preciosas doutrinas ou nosso trabalho médico-missionário tenha algum proveito para a salvação. Não simplesmente mais uma obra de assistência social no mundo. Não podemos dar a mensagem de que há um Salvador se o Salvador não está atualmente nos salvando. Não podemos dar o que nós mesmos não possuímos. Podemos partilhar conhecimento, um regime alimentar ou um estilo de vida mais saudável para alguns que estiverem abertos a isso. Mas sem a experiência de Cristo como aquele que nos livra da raiva, da irritação, do desespero, do desânimo, da tristeza, etc., todo o nosso trabalho nunca concluirá a obra. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, transmitir o poder de Deus que me salvou do eu, curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Todos nós precisamos estudar assuntos práticos que transformam a vida e encontrar o equilíbrio e aplicação pessoal em Cristo nosso Salvador. Oramos para que essas dicas de estudo os ajudem a encontrar um Salvador mais íntimo, que solucione problemas em sua vida, como Ele tem feito na minha. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Que Deus esteja com vocês.